faz ali tu faz o cadastro e também tu recebe a bebida em casa. E, velho, vale a pena, porque, mano, você chega na tua casa, todo mês chega certinho a quantidade que tu quer, tu programa ali a quantidade que tu quer, vale muito a pena. Link na descrição. E a rapaziada do Hub 23 Food Hall, o primeiro Food Hall de Canoas, Loirão. Tudo contigo. Vamos lá então, pessoal. A gente sabe que agora com essa finalização do gauchão, muito do nosso elenco vai se desenrolar. Muitas situações do nosso elenco vão se desenrolar. Tem jogador que vai embora, tem jogador que vai ficar e tem jogador que vai vir. Eu vou começar falando a respeito de alguns jogadores da base que serão emprestados até para pegar a rodagem. E é uma situação que o próprio vice, Denis Abrão, já falou, né, após o nosso penta no último sábado. E é a situação do Rildo, do Vini Paulista, do Pedro Lucas e também do Vitor Bobsin, tá? O Vitor Bobsin tem uma situação bastante encaminhada com o Famalicão, que inclusive é o time em que o Jonathan Robert estava jogando antes de retornar ao Grêmio, tá? É verdade. Verdade. Além disso, o Denis Abrão também confirmou a situação do Jean-Pierre, que está de saída para o Avaí. E o Grêmio vai seguir pagando metade dos seus salários, tá? Inclusive, a gente tem uma situação do Jean-Pierre com o próprio Giresunspor, que está sendo acionado na FIFA, né, por toda a questão de não querer mais aceitar o atleta depois do descobrimento do tumor, e enfim. E também temos a situação do Churin. Até ontem eu e o Mário trouxemos uma informação acerca da decolagem do Churin para Goiânia, né? Ele foi a decolagem. E a gente acabou sabendo da informação de que ele estaria indo já, né, para se apresentar hoje, para realizar os exames hoje e para assinar o contrato hoje com o Atlético Goianiense. Agora falando de chegadas, pessoal. O Grêmio está tentando fechar e a princípio a gente até tem a informação de que o Gabriel Teixeira deve realizar os exames hoje e ser anunciado muito em breve, que é um jogador lá do Fluminense de 22 anos, né, se eu não me engano, 20 ou 22? 21. 21. Meio termo ali que eu falei, mas o Gabriel Teixeira vem e o Elkson também foi confirmado pelo Denis Abrão. Então são duas contratações, mas claro, também temos o retorno do Ricardinho, que já está em Porto Alegre, e também do Tassiano. Show? É isso? É isso, essa é... E tu não vai opinar nada? O que eu tenho pra opinar, vamos por partes, então. Vamos começar pelos empréstimos, tá? Que o Grêmio tá, então, encaminhando o empréstimo do Rildo, do Vini Paulista, do Pedro Lucas e do Vitor Bobsin. E eu sempre fui muito a favor desses empréstimos, ainda mais quando a comissão técnica entende que não vai utilizar esses jogadores. Não tem por que manter no elenco, se sabe-se que não vai ser utilizado no decorrer da temporada. Cara, eu acho que com exceção do Rildo, eu acho que eu permaneceria com o Rildo, até porque a gente tem uma escassez de ponta. Tudo bem que o Rildo no Grenal me decepcionou bastante, nos 2 Grenais em que ele teve a oportunidade de atuar, ele me decepcionou bastante. Mas eu acho que é uma situação também de rodagem dentro do próprio Grêmio. Agora, em relação ao Vini Paulista e o Vitor Bobsin pra mim é uma lenda. A gente tá desde 2017 esperando pelo jogador. É um hype da torcida total, né, Lourão? Exatamente, Mário. É um jogador que sai da base com aquele status de é craque, pelo amor de Deus, é selecionável, a gente precisa ter ele atuando na meia cancha, e quando ele teve a oportunidade... Demais. Quando ele teve a oportunidade, ele realmente acabou não... respeito a ele, né? Óbvio. Né, não, respeito a ele. Quando vê ele realmente dar certo em outro clube, ali no Famalicão, que quer muito jogador. Mas é um jogador que, quando teve a oportunidade, ele acabou não vingando, né? Agora, o Pedro Lucas é uma situação que também me dói um pouco, porque eu, particularmente, estava acompanhando bastante a base na época em que ele estava atuando. Ele jogava bola pra caramba na base, não tem como negar. Só que daí a gente tem que também entender que a base é um nível e que o profissional é outro. E que realmente falta muita musculatura pro Pedro Lucas. É um trabalho que o Grêmio vinha tendo incessantemente desde a última temporada. Inclusive, ele acabou conseguindo ter o ganho de massa de 6 quilos, né? Só que, infelizmente, não está sendo suficiente. Ele não estava conseguindo acompanhar o profissional. Essa é a informação que eu vinha tendo. Ele não estava conseguindo acompanhar o profissional nem nos treinamentos. Tá? Quando tu diz acompanhar o profissional, acompanhar o ritmo do grupo. Acompanhar o ritmo do grupo. Acompanhar isso mesmo, César. Em relação a empréstimos, eu sou totalmente favorável, como eu falei. Não vai ser utilizado no Grêmio, não tem por que manter. Então, pelo menos ganha rodagem em outro clube, como foi o caso do Jonathan Robert, que era um jogador que não tinha espaço no Grêmio. Terminou em alta 2021, né? Foi emprestado pro Cruzeiro, foi emprestado pro Famalicão, ele retorna do Famalicão, ele começa a ter boas atuações no Grêmio, e daí, infelizmente, ele foi lesionado. Então, quando vê esse empréstimo, ele é bom pra maturação do atleta. Quando vê, acaba se, entre aspas, descobrindo no outro clube ou até agregando mais recursos, e aí retorna ao Grêmio e faz a mesma coisa que o Jonathan Robert vinha fazendo antes da lesão.
Cara, Querem falar a respeito deles e depois a gente vai pro GPR? Sim. Eu acho que esses 4 são um assunto até mais importante, assim, sendo bem sincero. Eles estavam Porque- jogando, o GPR não tava aí. Não, mas até nenhum tipo de corneta, assim, com o Gé. Não, mas eu porque, também não tô né, cornetando, porque realmente. é que o GPR saiu, né, cara? Ele não ia estar no Grêmio. Cara, eu tô pensando, assim, ó, porque depois a gente... Eu sei que tem coisa sobre o Roger, assim, eu já queria deixar minha colocação sobre o Roger desde já. O Roger é um cara extremamente inteligente, cara, e é admirável o quanto que ele sabe de futebol, o quanto que ele consegue colocar nos seus jogadores, seus times, coisas referentes a futebol, a tática, a mentalidade, a nível de jogo e tudo mais. E eu imagino que o Grêmio tenha 2 fases. Uma primeira fase onde o Roger chega aqui com... Ele mesmo coloca isso na entrevista coletiva. Com menos de 60 dias de trabalho, ele não poderia fazer grandes modificações em termos táticos e encaixes de marcação, encaixe de ataque e tudo mais. Ele poderia tentar dar alguma cara para o Grêmio nesses primeiros 60 dias. Depois, ele, como gosta do futebol mais propositivo, ele poderia migrar para isso, mas isso é um processo, leva tempo, é longo esse processo. Né? Não é fácil de se fazer isso com um grupo que precisa também dar alguns resultados. E por que eu acho importante colocar isso? Porque a gente também tem que imaginar como o Grêmio está jogando agora. Ele citou bastante na entrevista coletiva a trinca forte de meio campo, né? Que grandes times do mundo têm uma boa trinca forte de meio campo. Ali o Grêmio joga com 1 atrás e 2 um pouco mais à frente, mas também poderia ser 2 um pouco mais atrás e 1 na frente, não tem problema nenhum, mas essa trinca forte de meio campo ele quer fortalecer. E por isso eu acho importante ter jogadores de força física para poder jogar ali. E aí eu posso encaixar a fala sobre o Bobson, que eu acho que é um jogador interessante, eu acho que é um jogador que pode vir a crescer, não apresentou nada, tá? É evidente, não apresentou nada no grupo principal, a gente pode notar, isso não é nenhuma novidade que eu tô falando, mas é um jogador interessante em termos de característica, porque ele é alto, ele tem uma passada larga, ele, por ser volante, ele sabe marcar, né? Não é que ele não sabe marcar, e ele tem aquele passe curto, ele não é um jogador de lançamento, ele é um cara de passe curto. Então ele pode ser útil, imagino eu, numa disputa de vaga com o Vila Sante, na primeira posição. Agora, César? Não, agora não, porque ele não tem nível para isso. E por isso eu acho que justifica a saída dele por empréstimo. Pensando também na sequência, o Grêmio tá trazendo o Gabriel Teixeira para ser ponta. Tem o Jonathan Robert que tá voltando de lesão, que eu acho que tá um nível a mais... Acho que demora um pouco mais ainda. Ele tá no processo de voltar, né? Isso que eu me referia. Mas ele tá no processo de voltar de lesão. E eu acho que esses 2 jogadores, principalmente o Jonathan Robert, que eu tenho mais certeza disso, ele tá no nível acima do que já apresentou Rildo e Vini Paulista, por exemplo. O Rildo, principalmente na questão tática, tá? Porque a gente vai imaginar o Grêmio nessa linha de 4 jogadores, esses 2 jogadores de lado, eles precisam voltar muito e cumprir função tática, coisa que o Rildo não estava conseguindo fazer nunca. Então, por isso, eu acho que justifica tu enviar o Rildo também por empréstimo para algum outro time que queira o Rildo e que possa desenvolver outras questões para aumentar o nível do Rildo, tá? É uma decepção pra mim o Rildo, cara. Me decepcionou também. Ele e o Vini Paulista. É verdade. O Vini Paulista, até vou te dizer, Mário, ele me decepcionou pouco porque eu também esperava pouco do Vini Paulista, né? Mas também um jogador que não me apresentou nada demais, era um jogador, um ponta muito agudo, né? Talvez agora o Grêmio não utilizasse tanto ele, porque o Grêmio não está utilizando pontas muito agudos, ele está utilizando pontas que voltam um pouco mais, né? Agora no momento o Elias e Campas. Mas enfim, eu acho que isso justifica o empréstimo do Rildo e do Vini Paulista. E o único cara que eu não emprestaria agora e que eu tentaria alguma coisa com ele pelo lado é o Pedro Lucas. Até saiu uma informação semana passada, Sim, né, de que o Grêmio estava mudando ele de posição para transformar ele em um jogador um pouco mais de lado, e talvez isso fortaleceria o Pedro Lucas na questão tática, porque ele é um jogador que está acostumado a jogar um pouco mais atrás, então acho que não teria muito problema em cumprir um pouco mais uma função de lado, e ele é um jogador de muita qualidade, cara. Ele tem muita bola no pé, então coloca ele um pouco mais do lado, tira o Pedro Lucas dessa trinca de meio forte, Que pesa muito. que precisa voltar, que precisa marcar, que precisa ser aguerrido, e coloca ele do lado para só cumprir uma função e jogar um pouco mais à frente. Eu acho que o Pedro Lucas eu não emprestaria. Os outros 3 justifiquei aí com... Mas é que essa questão do com a minha Pedro ideia. Lucas, eu acho que é até uma questão mais do próprio jogador querer também. Porque pode ser, né? Porque a gente Pode sabe ser. que no ano passado a gente acabou tendo a exigência do jogador e do staff do jogador de que ele tem que ser mais utilizado, ele precisa ser mais utilizado.
E, obviamente, agora, 2022, o desejo do jogador também é jogar. E o técnico Roger, vendo que talvez ele não vá ter tanto espaço nem pelo meio-campo, nem pela ponta, possa ter ligado o alerta tanto no empresário dele quanto no jogador. Mas a ponto dele questão falar, não, então tudo bem, eu vou procurar outro clube, eu vou tentar me reforçar no Sim. outro clube, e depois a gente retorna ou a gente vê o que a gente faz. Sim, mas a questão de ter espaço, nesse caso, quem decide é o próprio Roger, né? Mas justamente, eu tô trabalhando justamente com essa hipótese do Roger ter falado, não vai receber. Não, infelizmente, entendi. Nem tentando deslocar o jogador, talvez ela não consiga aproveitar tanto quanto o jogador quer.